Bem, meus amigos, na verdade essa palestra, eu desmembrei de uma outra palestra que eu fiz sobre síndrome do pânico e o uso de drogas, e também eu pus a yoga como contraponto, né, da depressão, da síndrome do pânico e também do uso de drogas. Então percebi que eu tinha feito duas palestras numa só, então eu resolvi desmembrar e falar hoje só sobre yoga, o que significa yoga, e complementei um pouco. Quando a gente fala de yoga, muitas pessoas aqui no Ocidente só identificam yoga como aqueles movimentos que a gente faz em academias de ginástica, popularmente é conhecido como Hatha Yoga. Mas essa é apenas a yoga física. A yoga que eu quero falar é sobre a ciência da yoga, a yoga real, a Raja Yoga, que não é somente a questão da compreensão do corpo, ou seja, de movimentos que façam com que o corpo tenha certas posturas que em yoga é chamada asanas, ou do controle da respiração, ou seja, não é apenas a questão da purificação e da capacitação do corpo físico, é muito mais do que isso. Na verdade, o atingimento e a libertação do ser humano, quando o ser humano se identifica com aquilo que é realmente ele mesmo, que é o espírito dentro de nós, o Cristo interno, o eu superior, ou a libertação do espírito. Então, alguns dos livros que a gente se baseou é a Ciência da Yoga, do Sr. Taimni, que aqui eu tenho em espanhol, em inglês também, e uma versão mais antiga, e uma compilação feita pela Maria Luísa Lavrador sobre Patanjali. Patanjali foi o organizador, alguns séculos antes de Cristo, sobre a yoga. Então, a gente vai falar sobre a Raja Yoga, a yoga real, que tem muito mais a ver do que simplesmente do controle do corpo físico. É a compreensão dos veículos que o homem tem, que é o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental, inclusive os corpos superiores, o corpo búdico e o corpo causal. O ser humano é um ser, ele é complexo, ele tem vários envoltórios, que a gente chama de corpos, e esses corpos, eles atuam em determinados planos. Quem participa das nossas escolas de introdução ao pensamento teosófico às 4 horas, a gente fala mais pormenorizadamente sobre eles, sobre o corpo físico, do pletérico, a importância do prana, a questão do corpo emocional, do corpo mental, do corpo búdico, do corpo causal. Então a gente vai perceber que o ser humano, ele é um ser humano complexo, do qual ele tem vários corpos para identificar o mundo manifestado, que é o que a gente chama do mundo objetivo, da realidade manifestada, que também faz parte da manifestação divina. Se diz que a manifestação divina se divide entre espírito e matéria, e da junção de espírito e matéria vem essa consciência. Mas para que a consciência do ser humano, que no fundo ela é divina, se perceba como ela realmente é, ela precisa da yoga. Yoga significa união. União de quê? União do ser humano com a sua verdadeira identidade ou consciência. Então, a primeira definição de yoga na ciência da yoga, dos Yoga Sutras de Patanjali, sutras quer dizer poesias, sutras também é definido como fio, é a definição que yoga é a inibição dos movimentos, no caso que a gente pode traduzir também por pensamentos na mente. Então, a mente do ser humano é exatamente o campo de batalha, como muito bem explicitado no Bhagavad Gita, onde o ser humano está exatamente na identificação entre o que ele é e o que ele pensa que ele é. Já foi dito em muitas palestras que a mente mente. E a mente tem essa incapacidade de se perceber como ela realmente é. Porque a mente, através dos seus pensamentos, que são esses movimentos da mente, ela se identifica com o mundo manifestado. Então, ela vai sofrer uma série de identificações errôneas e vai se ver separado daquilo que ela realmente é, né? O espírito mergulhado na matéria. Então, a coisa mais importante é que a gente tenha atenção, porque a atenção é que vai levar à concentração.
Obviamente, você tem que ter o controle desses veículos, porque o grande problema do ser humano é a identificação desse ser humano com seus veículos. A gente se identifica com esse corpo, nós nos identificamos com as nossas emoções e nós nos identificamos com os nossos pontos de vista. E isso acaba tendo um arcabouço da memória e a gente se identifica. Eu sou branco, eu sou negro, eu sou cristão, eu sou protestante, eu sou muçulmano, eu sou Flamengo, sou fluminense, eu sou brasileiro, eu sou russo, eu sou terráqueo, eu sou alto, sou baixo. Todas essas identificações têm a ver com os nossos corpos ou veículos. E isso são identificações errôneas que a yoga vai nos ajudar a ver. E a yoga denomina a realidade manifestada de uma forma errônea de Maya, que também é chamada ilusão. Porque nós nos identificamos não exatamente com a vida, mas com a embalagem. É como se a gente se identificasse com a embalagem das coisas. Por exemplo, essa é a casa, mas a gente se identifica somente com o que há fora dela. Na verdade, o que dá exatamente a condição é o espaço interno, e esse espaço é vazio, não é? Por exemplo, quando a gente vê um átomo, ele tem muito mais vazio do que massa propriamente dita. Então, hoje a física, principalmente a física quântica, está ajudando a desmistificar o que é matéria, o que é energia, o que é consciência. Então, desde pequeno, eu orientei os meus filhos a tentarem a perceber e pôr atenção em tudo. Atenção nas pequenas coisas, atenção no que você está fazendo, porque a atenção é que vai orientar, vai dar o eixo na vida, para você fazer tudo da melhor forma possível. Então, a yoga também pode ser entendida como excelência na ação. Como eu disse antes, a yoga é a união. Mas para que você possa entender a yoga melhor, o yogi, ele precisa ter controle dos seus veículos. Por isso, a meditação é fundamental. Primeiro, ele precisa controlar e purificar o seu corpo físico. Isso não é fácil. Precisa de uma alimentação, muitas vezes de jejum, alimentação correta. Ele precisa mudar toda a estrutura que ao longo do tempo ele foi desenvolvendo naquele corpo. Porque se o corpo não estiver saudável e purificado, vai ser um problema para que ele possa aquietar e até inibir os seus próprios sentidos. Porque durante talvez 18 milhões de anos, todo o nosso corpo foi fabricado e orientado para que a gente tivesse a consciência do mundo externo. Então, nós desenvolvemos os órgãos dos sentidos, a audição, a visão, o tato, o olfato, tudo está focado para que a gente perceba o mundo externo. Só que esses sentidos são frágeis e também nos dão uma visão distorcida da verdadeira realidade. Para que a gente possa ter a realidade, nós precisamos desligar esses sentidos que nos comunicam com o mundo externo, e para que a gente possa canalizar o mundo interno, nós temos que inibir temporariamente todos esses sentidos. E para isso tem que haver o controle e a purificação do corpo físico. E mais, o corpo físico não é apenas esse corpo que a gente está vendo. Também tem o duplo etérico, tem o prana, tem a energia que circula nesse corpo. Então a gente precisa superar a questão das doenças, a gente precisa superar a questão do mal-estar ou da falta de energia, e tudo isso precisa de sono, de alimentação, de calma, de tranquilidade, porque se você está nervoso, se você está irritado, se você está preocupado, o seu corpo também vai reagir. Por isso que na Hatha Yoga é muito visto a questão da postura, que são os asanas, e da respiração, que são os pranayamas, que são a preparação inicial do que a gente chama yoga preliminar, para que você consiga fazer exatamente da inibição dos movimentos, ou seja, a inibição não só do movimento externo do físico, mas também a calma do emocional e a tranquilidade do mental, para que você possa perceber o mundo interno, para que você possa entrar em contato com o verdadeiro mundo que está além do emocional, está além da mente, está além do físico, que é o mundo espiritual. Então, quando a mente fica tranquila, quando através da yoga mais avançada, através da contemplação, através da concentração, através de uma concentração prolongada, o yogi consegue alcançar o estado de iluminação, que é o chamado samadhi.
Então, como um lago sem ondas, ele consegue manifestar a imagem do céu, ou seja, ele consegue entrar em contato com o mundo superior. Na visão da senhora Maria Luísa Lavrador, é como se nós tivéssemos vários níveis, cada vez menos densos. Quando você tem um nível físico e você inibe os sentidos e você consegue imobilidade, é como se você tivesse uma bola de gás, né, um balão de gás que você desprende e você solta e essa bola naturalmente ascende ao nível superior. Da mesma forma, quando você chega no emocional e você tranquiliza o emocional através de não ficar identificado entre prazer e dor, ou seja, raga e dvesha, como se diz, o prazer e a aversão. Quando você não busca o prazer e você não se identifica também com a fuga da dor, porque você também não está preocupado no que você vai perder ou que você vai ganhar. Ou seja, quando através do discernimento ou discriminação, quando através do desapego ou da renúncia, você abre mão de lucros e perdas e você só tem uma ideia, a contemplação do real, a identificação com o verdadeiro Espírito Divino, que a gente pode chamar de Deus, ou como se chama na ciência do yoga, Ishvara Pranidhana, a perfeita devoção a Deus, ao eu espiritual, que mora em tudo e todas as coisas, que está em todos os seres, que está dentro e fora de nós, que deve ser a busca contínua e constante do verdadeiro yogi.